Olá, meu nome é André. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o plástico verde. Esse trabalho é referente à matéria Fundamentos de Processos Orgânicos, com a professora Tatiana McLeod. Meu grupo é composto pela Aline Trevisani, a Alessandra Albino, a Daniele Souza, a Raquel de Pádua e a Renata Rodrigues, e eu, André Toledo. Esse trabalho foi dividido da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou falar da introdução sobre a história do plástico, o plástico verde no Brasil, as vantagens do plástico verde. Em seguida, os aspectos químicos do polímero verde, o processo químico, também a degradação do plástico verde. Em seguida, a relação do conteúdo com a disciplina, a aplicação na indústria e a conclusão. Vamos começar então sobre a introdução. Atualmente no Brasil, o crescimento descontrolado da população brasileira faz com que, paralelamente, ocorra um crescimento dos centros urbanos e da industrialização, e com isso, o aumento da quantidade de resíduos produzidos. Esse fato carrega consigo o problema do saneamento, já que no Brasil tem-se, na maior parte dos lugares, uma ausência de estrutura pública e privada responsável por esses resíduos. Com isso, surgem as formas inadequadas de técnicas de deposições desses lixões, como por exemplo os lixões a céu aberto. Nesses lugares, nota-se facilmente a presença do plástico, o qual é depositado anualmente em cerca de 180 milhões de toneladas. Desse total, 40% são referentes a polietileno. Devido a esse fato, as regras ambientais se tornaram cada vez mais exigentes, gerando preocupações em muitas empresas fabricantes desse tipo de materiais. Com isso, muitas delas passaram a se preocupar mais com os impactos causados por eles ao meio ambiente. A partir disso, começaram a ser realizadas pesquisas no Brasil e em muitos países com plásticos obtidos a partir de matérias-primas vegetais, em busca de se encontrar melhorias nesses materiais, visando a redução da produção de resíduos e da dependência do petróleo. Como resultado desta pesquisa, encontrou-se os plásticos que têm suas produções a partir de seres vivos ou de fontes renováveis, como por exemplo o plástico verde, os polilactados, PLA, os polímeros à base de amido e também os polihidroxilalcanoatos. No Brasil, já existem empresas que produzem algum desses plásticos, sendo um deles o polietileno verde, ou plástico verde, que se diferencia do polietileno convencional por usar um insumo de fonte renovável, nesse caso a cana-de-açúcar. Embora os demais plásticos derivados de fontes naturais tenham vantagens ambientais, os mesmos ainda não apresentam ampla aplicação tecnológica devido ao alto custo de produção e ou comprometimento de suas propriedades mecânicas. O polietileno verde foi a primeira resina termoplástica com propriedades compatíveis para a produção de frascos, sacolas, pequenas peças, entre outros. Isso porque o processo de produção do plástico verde difere da produção do plástico convencional apenas na obtenção do eteno, que é o monômero do polietileno, o qual é produzido a partir do etanol, ao invés de ser derivado do petróleo. Após a obtenção do eteno, o processo de produção do polietileno verde do convencional é o mesmo. Dessa forma, o plástico verde apresenta as mesmas características e propriedades do polietileno convencional, ou seja, os mesmos produtos obtidos a partir do polietileno convencional podem ser obtidos a partir do polietileno verde. Além disso, assim como o polietileno convencional, o plástico verde também é reciclável. Entretanto, existem algumas vantagens relativas ao plástico verde, como a reutilização da água do processo de desidratação do etanol, proveniente do etanol de cana-de-açúcar também a partir da soja, milho e amido, sendo assim proveniente de um recurso renovável. Ele possui as mesmas propriedades, desempenho e versatilidade de aplicações. E a reação do plástico verde ela é um exemplo de reação em que o equilíbrio e a taxa influenciam na economia do processo, através das variações da temperatura, pressão e catalisador, o que pode favorecer a produção de diversos produtos ou subprodutos. E além disso, tem uma maior redução dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera em comparação a outros polímeros. Falando agora dos aspectos químicos. O polietileno é um polímero de adição, sendo que ele é preparado por meio da polimerização de moléculas de etileno ou eteno, como pode ser observado na reação a seguir. Devido ao grande impacto ao meio ambiente, a decomposição muito lenta e também ao alto custo do petróleo, foi necessário buscar alternativas que não fossem poluidoras para substituir o processo de produção de plásticos. Foi assim que surgiu esses plásticos derivados de matérias-primas de fontes renováveis. O processo de desidratação do etanol pode ser realizado em fase vapor por meio de reatores de leite fixo ou leite fluidizado, predominando catalisadores de alumina. Em alguns casos, utiliza-se ácido sulfúrico como catalisador. Para reatores de leite fixo, a operação pode ser isotérmica ou diabática, enquanto o outro opera normalmente em condições adiabáticas. A reação endotérmica absorve 390 calorias por grama de eteno formado.
tendo como principais parâmetros influenciadores do processo o catalisador, a pressão, a temperatura, o tempo de resistência e a diluição de etanol no vapor. Desta forma, utilizam-se esses processos de desidratação citados inicialmente, misturando o etanol com uma corrente pré-aquecida de vapor. Essa mistura passa através de uma fornalha, elevando sua temperatura ao nível desejado. Após esta etapa, a corrente de etanol mais vapor d'água é inserida no reator, onde ocorrerá a desidratação catalítica. Como normalmente percebido nas grandes maioria das reações, algumas reações paralelas acontecem gerando coprodutos durante o processo, que serão tratados e ou reciclados posteriormente. Essa pequena parcela de coprodutos é formada em sua maioria por acetaldeído, hidrogênio, ácido acético, CO, CO2, entre outros. Assim, após esta reação de desidratação, o eteno bruto é purificado em uma sequência de operações, começando com um esfriamento rápido na corrente, reação e uma torre de quente, para remover a maior parte da água formada. E as substâncias condensáveis polares, como o etanol não reagido e pequenas quantidades de acetaldeído e ácido acético. A corrente de eteno que deixa o topo da torre de quente, contendo outros contaminantes menores, é então tratada de acordo com a pureza desejada para o produto final. Em um processo preferencial para a obtenção de eteno grau polímero, a corrente segue o processo de purificação entrando numa torre de lavagem com NaOH para a retirada de CO2 e, após, passa por um leito dessecante para a obtenção de eteno grau químico, com pureza acima de 99%. A última etapa consiste em fracionar esta corrente através de destilação criogênica, obtendo-se o monômero grau polímero. Os efluentes gerados nesse processo contêm principalmente acetaldeído, dietil-éter e etanol não reagido. Apesar de ser um plástico proveniente de matéria-prima diferente e de ter uma produção de monômero um pouco diferente da do plástico convencional, as aplicações do plástico verde podem ser as mesmas do plástico convencional, já que ambos apresentam a mesma estrutura química, que pode ser demonstrada pela figura 2. Eles são produzidos pela mesma reação de polimerização, que vai ser apresentada no próximo slide. Nesse slide é possível notar a reação de polimerização que ocorre no etileno. Falando um pouquinho da degradação de plásticos, a degradação deles depende da sua composição e também das condições às quais eles são expostos no meio ambiente e pode ocorrer por diversas vias, como a ação de micro-organismos, da luz solar, água das chuvas, do calor, do oxigênio e também através de forças mecânicas. Os plásticos podem ser classificados como matérias ambientalmente degradáveis ou biodegradáveis. Os biodegradáveis eles decompõem-se em seu componente mais simples pela atividade dos micro-organismos, ao entrar em contato com o solo, com a umidade, com o ar e com a luz solar. Para que um plástico seja considerado biodegradável, ele precisa se degradar dentro de um período de tempo de acordo com as normas internacionais. Este processo de degradação ocorre da seguinte maneira. Existe a formação de radicais alquila, devido à ação de tensões cisalhantes e temperatura, a produção de radicais livres, como peróxido, alcócido, hidroxila, e produtos instáveis, como hidroperóxido. Os radicais alcócidos reagem como um hidrogênio da cadeia principal do polímero, motivando uma cisão na mesma. Este mecanismo é responsável pela formação de grupos carbonílicos e diminuição da massa molar do polímero. Os radicais livres altamente instáveis e reativos atacam a cadeia, abstraindo outros átomos da cadeia carbônica principal do polímero e propagam as reações de degradação. Primeiramente, falando da relação entre o tema e a disciplina, podemos mostrar a reação da molécula de etanol que sofre uma desidratação. Como foi aprendido na matéria, o álcool ele é transformado em alceno mais água, ou seja, etanol em eteno. A molécula de etanol é um composto que faz parte da família dos álcoois formado por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A presença da hidroxila faz com que o etanol se torne uma substância polar, por isso se mistura facilmente com a água e outros líquidos que também são polares. O único isômero que o etanol tem é o éter dimetílico, e o mesmo não possui nenhum carbono quiral, que está representado na figura. Nos isômeros de função, a diferença entre eles está no grupo funcional a que eles pertencem. No caso, um é álcool e o outro é éter. Com a desidratação mostrada na figura anterior, para cada molécula de álcool forma-se uma molécula de um alceno, com o mesmo número de carbonos do álcool de partida. É por isso que a desidratação intramolecular do etanol gera o eteno. O eteno é um hidrocarboneto alceno, que contém uma dupla ligação que faz com que ele seja uma molécula insaturada. O âmbito das duas ligações carbono e hidrogênio é de 117 graus, muito próximo aos 120, preditos pela hibridização sp2, ideal
Isso faz com que a molécula possa girar. A molécula de água, que também é formada na desidratação do etanol, é uma molécula angular, ou seja, os hidrogênios se ligam ao oxigênio formando sempre o mesmo ângulo, que é 104,45 graus. Nesse caso, o oxigênio apresenta dois orbitais preenchidos com elétrons não ligantes, e uma força de repulsão entre os elétrons pode provocar um desvio e permitir que os elétrons ligantes se liguem aos átomos de hidrogênio formando esse ângulo. Como podemos observar, tanto a molécula de etanol quanto a de eteno não possuem carbonos tetraédricos, ou seja, quirais ou assimétricos. Portanto, elas não possuem as configurações de RS. Essa configuração é utilizada para distinguir os centros quirais presentes em moléculas orgânicas. Depois de ser adquirido o eteno, ele passará por inúmeros processos para se aumentar a pureza, e em seguida irá sofrer um processo de fracionamento através de destilação criogênica, obtendo-se o monômero grau polímero, o polietileno, como foi citado. O polietileno tem sua cadeia formada por carbonos e hidrogênios, porém é uma união sucessiva de milhares de monômeros. Na reação de polimerização, que foi citada acima, a ligação π entre os carbonos do etileno é quebrada e duas ligações simples são formadas. Isso faz com que as moléculas de etileno se liguem umas às outras. As fórmulas estruturais ortorrômicas simples dadas para o polietileno são enganosas. Como cada átomo de carbono está rodeado por quatro ligações, os átomos são arranjados de maneira tetraédrica, de forma que a cadeia não seja reta como tínhamos representado. Além disso, os átomos estão relativamente livres para girar ao redor das ligações simples CC. Em vez de serem retas e rígidas, as cadeias podem ser flexíveis. Agora vou citar algumas aplicações na indústria. O polietileno é uma inovação que já está sendo utilizada por empresas como a Coca-Cola, que utiliza embalagens com 30% de plástico verde, criação conhecida como Plant Bottle, para o envase de bebidas. Além disso, existem algumas outras aplicações. Uma delas é a Serra da Cantareira Águas Minerais, que lançou a Puraco, a primeira marca brasileira de seu segmento a adotar o plástico verde em tampas de garrafas. O consumidor poderá identificar a embalagem a partir do selo I'm Green, visível na frente e no verso do seu produto. Concluindo o trabalho, devido às suas características tão especiais e ampla aplicabilidade, a busca pelos plásticos tem sido cada vez maior, sendo, portanto, um dos mais importantes materiais da engenharia. O processo convencional de produção do polietileno é feito principalmente por via petroquímica, um processo caro, desvantajoso do ponto de vista ambiental, já que gera CO2 no seu processo sem absorvê-lo, além de utilizar uma matéria-prima não renovável, finita e oscilante no mercado. Além disso, diante dessas preocupações, surge a alternativa da produção do plástico verde, que é utilizado como matéria-prima renovável, permitindo a redução dos níveis de CO2 na atmosfera. Este processo envolve várias etapas que necessitam de controle de qualidade para a obtenção do produto com as características desejáveis e é de grande importância para a economia mundial. Muito obrigado pela atenção. Segue as nossas referências bibliográficas utilizadas para esse trabalho.